O caso Caroline, ele serve muito bem para a gente entender, né, esses diferentes pontos que se pode acessar numa rede, né? Porque a menina, ela realmente acessou diferentes instituições, né? A gente conseguiu mapear, pelo menos, eu digo pelo menos, porque obviamente a gente mapeou alguns anos da vida dela, né? O caso aconteceu há pouco mais de uma semana, então a gente não tem todas as respostas ainda sobre como foi a vida dessa menina. Mas nos últimos anos a gente conseguiu mapear pelo menos 10 instituições pelas quais ela passou. Isso no ambiente escolar, na saúde, né, Ministério Público, polícia, eu digo a Caroline e a própria família, né? E o que a gente percebe, assim, que é uma menina, pelo que se sabe até o momento, né? Só resumindo rapidamente o caso, né? Daqui a pouco as pessoas não acompanharam, né? Para quem não acompanhou, uma menina de 9 anos é encontrada morta dentro de um container de lixo em Guaíba, em um bairro de periferia de Guaíba. Né? Num primeiro momento não se tem a causa da morte, ainda não se tem, num primeiro momento não tem sinais de violência, mas logo depois já começam a surgir da comunidade, uma comunidade até bem engajada, assim, começam a surgir da comunidade relatos de que essa menina sofria maus tratos, sofria negligência no ambiente familiar, né? O que a gente tem num primeiro momento? Essa comunidade dizendo que acionou o Conselho Tutelar inúmeras vezes, relatando isso, que a menina passava fome, que a menina andava mal agasalhada, que ela ficava na rua até altas horas, né, num período noturno, andava sozinha na rua. Num primeiro momento, esses relatos são direcionados ao Conselho Tutelar. Né? Isso vindo da comunidade, Vindo Letícia. da comunidade. Então, acho que a gente pode pegar esse ponto, porque eu acho que é um ponto bem interessante. Eu até abri, né, o programa falando sobre a importância da comunidade, da sociedade se envolver. Vitória, pela tua experiência de conselheira tutelar e das orientações que existem legais para essa atuação, qual é a responsabilidade nossa, o vizinho, quem passa na rua e enxerga a criança, quem mora a 2 quadras e percebe, opa, essa criança está sempre numa situação de vulnerabilidade. O próprio familiar, né? Também, a família, os tios, os avós, o pai que mora longe, enfim. Qual é a responsabilidade de quem não é a mãe nesse caso? A responsabilidade é total. Proteger criança e adolescente é um dever da sociedade. No momento que eu passo na rua e eu vejo uma criança em trabalho infantil, por exemplo, pode denunciar para o Conselho Tutelar, deve fazer essa denúncia, né? Pode e deve fazer. Né? Muitas pessoas, elas têm medo, acreditam que, eu vou expor uma situação, mas deve fazer. Então, nós, Conselho Tutelar, a gente recebe denúncias do Disque 100, estão totalmente anônimas, tá? Assim, o sigilo é totalmente preservado. Pode fazer denúncia em qualquer horário, a gente recebe denúncias do Ministério Público, tem pessoas que fazem direto no Ministério Público, o Ministério Público nos oficia, né, e por telefone e presencialmente. Então, assim, é dever. E muitas famílias que eu acabo notificando ficam com receio de alguma denúncia, e eu sempre explico, eu faço um trabalho educativo no Conselho, a gente precisa explicar. É dever da escola, é dever da saúde, do posto de saúde, da assistência. Uma boa escola, inclusive, é aquela que faz relatos para o Conselho Tutelar, que se preocupa com a criança. Né? Então, assim, é um dever de toda a sociedade fazer um relato numa suspeita. Então, é importante também que todos entendam que com criança e adolescente, mediante suspeição, né? Porque não é, em algum caso a gente faz averiguação, enfim, não é, a família não está sendo negligente, a gente consegue ter todo o suporte ali, a família comprova, mas tem casos que é. Então, mediante suspeição, a gente deve agir. Numa suspeição, eu suspeito de que essa criança pode sofrer algum tipo de violência, deve fazer a denúncia no Conselho Tutelar. Esse ponto que a Vitória tocou, acho que é bem importante, né? Porque as pessoas, às vezes, eu acho que têm medo de denunciar, medo de se envolver, porque, assim, parece, já estou condenando essa família, eu não sei o que aconteceu. Mas não cabe a essa pessoa fazer, cabe a pessoa denunciar, passar a informação e aos órgãos competentes apurarem, né? Os conselheiros vão ter a capacidade para ir lá e avaliar essa situação. Está acontecendo, não está acontecendo, né? Ninguém vai ser punido por algo que não está acontecendo, né? É isso que tu estava explicando, né, Vitória? Ou ninguém vai perder a guarda imediatamente só porque se viu uma situação inicialmente problemática. Exatamente. Hoje mesmo eu falei para uma mãe que se sentia ameaçada
né, enfim, pelo pai das crianças. E eu falei, não, isso não existe. Para te conseguir perder a guarda da tua filha, existe todo um processo judicial que tu vai ser notificada e ouvida. E nós, quando a gente notifica uma família para averiguar uma situação de violência, de suposta violência, a gente está aí para isso, para averiguar, para escutar e para acolher. E a gente acaba vendo que tem uma situação de violência maior, que a gente consegue garantir o acesso à assistência social, por exemplo, acesso à saúde, que faz com que aquela criança, por exemplo, em casos de infrequência escolar, né? A gente consegue entender, no caso de infrequência escolar, que é toda uma falta de direitos, né? Que o Conselho Tutelar consegue fazer esse encaminhamento. Então, que a sociedade não se sinta assim, preocupada no sentido de fazer denúncia. Deve fazer e é o nosso dever averiguar. Vamos para mais uma etapa do caso Caroline, que daí a gente passa a palavra para o Zandor para ir rodando essa roda aqui. Claro, perfeito. A gente partiu inicialmente do Conselho Tutelar, ouviu o Conselho, né, quando conseguiu, para entender o que tinha acontecido, e depois a gente começou a tentar aprofundar isso, tentar entender que outros atores dessa rede, né, foram acionados, e tiveram ou não um papel ativo, né? Foram, denunciaram, não denunciaram. E um dos primeiros que a gente se depara é o ambiente escolar, né? Era uma menina que tinha passado por uma escola inicialmente, não tinha frequência, acabou, o Conselho Tutelar agiu e aí passou essa menina para uma outra escola, mais próxima de casa, ela começa a frequentar essa escola. Mas, segundo os depoimentos das educadoras, vice-diretora, professora, orientadora dessa última escola, ela relatou na escola mais de uma vez que ela sofria agressões da mãe. A última vez que ela é ouvida, na quinta-feira à tarde, ela é encontrada morta na sexta-feira. Na quinta-feira à tarde, ela é ouvida na escola, ela tem arranhões no rosto, que ela relata que eram das unhas da mãe, quando a mãe batia nela, acabavam arranhando. E esse cenário, ele só chega para o Conselho Tutelar na sexta-feira à noite, quando a Caroline já estava morta, né? Não se chega a ser acionado o Conselho de forma imediata, né? Não há esse acionamento imediato, né? Tem Conselho, nem Ministério Público, isso só ocorre depois que a Caroline já está morta. Zandor, a partir dessa parte dessa história trágica, assim, eu queria que tu nos ajudasse a entender os deveres de uma instituição escolar nessa proteção à criança. Acho que também é importante falar que há lacunas nos sistemas, né? De todos os sistemas. E é aí que acontecem essas drásticas, essas interrupções, o meio que se propagou esse fato. Né? Então, enquanto o judiciário tem um próprio sistema, o Ministério Público tem um próprio sistema, a Polícia Civil tem um próprio sistema, e é difícil fazer essa interligação. E acho que aí começam as lacunas também, propriamente de evitar que tudo isso aconteça. Né? Então, acho que é um jeito de se amarrar, poderia a gente procurar algo nesse sentido de prevenção. Né? Porque os próprios sistemas que são de uso diário dessas instituições, até mesmo enquanto advogado, usa determinado sistema do TJ, o Ministério Público também usa, mas deve ter um interno, a Polícia Civil tem um interno e usa o do Judiciário. Então, qual é a dificuldade que tem de um lapso entre, vamos supor aqui, o sistema ali é uma mesa de balcão. Então, porque a minha petição demora a chegar na mão do juiz em determinado momento, porque até o papel da Defensoria Pública, enquanto também faz um papel excelente enquanto relativo a direitos da criança e do adolescente, de prevenção, até de suspensão do poder familiar ou de interrupção, enfim. Então, por que demora essa interligação? E a partir do momento que a escola deveria e teve ciência da situação, acredito que essa lacuna entre a instituição de ensino, Conselho Tutelar, Ministério Público, Polícia Civil, demora, né? Tem um lapso aí. E acho que é nesse lapso, nessa lacuna que as coisas acontecem.